Vamos começar a falar sobre o integral indefinido, ou simplesmente também conhecido como a antiderivada. Que é exatamente isso, é a antiderivada. Então, vamos supor que eu te pergunte a seguinte questão. 2x é a derivada de quem? É a derivada de quem? E você pode pensar um pouco sobre isso, mas eu acho que a resposta vai vir bem simples para sua memória, né? Porque a gente já fez isso tantas vezes. E você vai lembrar que se eu tirar a derivada de x ao quadrado, a resposta é igual a 2x. Certo? E se você me respondesse que, quando eu te perguntasse 2x é a derivada de quem? E você me respondesse x ao quadrado, você não estaria errado. Mas você também não estaria 100% certo. E daí você pode estar confuso agora, se perguntando por quê. Bem, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Qual então é a derivada de x ao quadrado mais 1? Bem, você faz aqui a derivada de x ao quadrado é 2x e 1 é uma constante, né? E a derivada de uma constante é 0. Então, quando eu tiro a derivada de x ao quadrado mais 1, eu ainda volto com 2x. Então, 2x é a derivada de quem? Você pode falar que 2x é a derivada de x ao quadrado mais qualquer constante. Porque quando você tirar a derivada dessa constante, a derivada dessa constante vai ser igual a 0. E daí você volta no valor 2x. E é exatamente isso que a gente fala que é um integral. O que você faz então? Integral é um símbolo que é meio que uma minhoquinha. Engraçado, ele é mais ou menos assim. Certo? Isso aqui é o símbolo do integral. Se você falar aqui o integral de 2x com respeito a x, né? dx. Isso aqui você só está se perguntando qual é 2x é a derivada de quem? Você simplesmente está tirando a antiderivada de 2x. E a gente viu que a resposta disso é x ao quadrado mais c. Mais c, que é qualquer constante. Porque quando você tira a derivada de uma constante, essa derivada vai ser igual a 0. E daí você volta em 2x. Certo? E isso aqui que é a integral. Então deixa eu pegar mais um exemplo. Eu quero que você entenda. Eu vou até deixar isso aqui escrito. A integral de uma derivada com relação a x, né, nesse caso, porque y é uma função de x, vai ser igual à antiderivada, né? Vai ser igual a y normal. Certo? Se eu tenho uma derivada aqui dentro, a integral dessa derivada vai ser a antiderivada dela. Vai ser a função originária. Vai ser a função original. Então vamos supor que eu quero saber isso aqui. Eu vou te falar que y é igual à integral de x ao cubo com relação a x, né, dx. Certo? E daí isso aqui já é um pouquinho mais complexo, né? Você pode se perguntar, então qual função que quando eu tirar a derivada dessa função vai dar um resultado igual a x ao cubo? Bem, a gente sabe de uma função que dá um resultado que é parecido, né? Vamos lembrar, qual é a derivada de x à quarta? Bem, isso é bem simples, né? É 4x à terceira. Mas 4x à terceira não é bem x à terceira, né? Então o que eu preciso fazer? Eu não preciso dividir isso aqui por 4? Então me fala. Qual seria a derivada de 1/4 x à quarta? Bem, seria 4 que multiplica 1/4 x à terceira. Esse 4 com esse 4 cancelam e eu fico com x à terceira. Então, ó, a gente achou. A gente sabe que a antiderivada de x à terceira, então, ela vai ser igual a 1/4 x à terceira, lembrando de sempre colocar o mais c,
que seriam as constantes que podem existir nessa função, que você não sabe, né? Que elas são perdidas quando você tira a derivada. Certo? Muito bem. Então agora nós vamos fazer um exemplo mais geral. Vamos fazer um exemplo mais geral. Vamos te falar que eu tenho uma função y, que ela é igual a ax elevado a n. Certo? Ax elevado a n. Essa é a minha função y. O que acontece quando eu tiro a derivada de y com relação a x? A derivada de y com relação a x. Bem, a gente já viu isso. Eu pego o expoente e passo multiplicando. Então fica n que multiplica a. E daí eu subtraio o expoente de x por 1. Então fica x elevado a n menos 1. A n menos 1. Certo? E isso a gente viu no exemplo anterior. A gente fez que isso tinha que ser igual a, por exemplo, x elevado a 3. Né? Foi isso que a gente fez, x elevado a 3. Então, nesse caso, o que a gente pode ter pensado nesse caso? Né? Quanto que teria que valer n? Bem, x elevado a n menos 1 tem que dar 3. Então, n menos 1 tem que dar 3. N tem que ser igual a 4. Não é verdade? Então, a gente já viu que n tem que ser igual a 4. Se n tem que ser igual a 4, então quanto que tem que ser a para isso aqui dar 1? Bem, a tem que ser igual a 1 quarto. Né? Porque como n é 4 e a tem que ser... E isso aqui tudo tem que dar 1 para ficar x a terceira, né? A tem que ser igual a 1 quarto. A tem que ser igual a 1 quarto. Então, daí, juntando esses dois, a gente viu que y, que era ax elevado a n, é, na verdade, a, que é 1 quarto, x elevado a n, que é 4. Certo? Então, e, lembrando sempre, mais c, que é uma constante que você perde quando você faz a derivada, né? Porque a derivada de uma constante é sempre igual a zero. No próximo vídeo, então, eu vou falar a regra geral para antiderivada da regra do expoente.